Olá, bom dia. Hoje o nosso devocional tem o tema oração por obreiros. O texto está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 38. Jesus está falando, orando a Deus, o Senhor Deus, o Senhor, para enviar trabalhadores na obra dele, para a obra dele. Por quê? Porque tem um monte de pessoas, mas não tem pessoas para trabalhar, para colheita, são poucos. O que Jesus está falando? Vamos explicar. O pedido de Jesus, ele olha as pessoas. Ele olha as pessoas, vê as pessoas cansadas, confusas, sofrendo, triste. Então Jesus vê essas pessoas, o povo que não tem pastor para cuidar delas. Parece ovelha que não tem pastor. Então, Jesus pede para Deus, para ele mandar pessoas, para pastores para cuidar dessas pessoas. Porque precisa de pessoas para trabalhar na igreja, para evangelizar, para anunciar a Deus, a salvação de Jesus. Precisa pessoas ir falarem, anunciarem. Mateus fala lá que o primeiro discurso de Jesus foi lá no monte, nas bem-aventuranças. As pessoas ficaram admiradas ao ver Jesus. Depois que Jesus subiu no monte, ensinou as pessoas sobre o reino de Deus, depois Jesus desceu. Jesus começou a ir nas casas lá na Galileia com a missão de ensinar as pessoas doentes, curar, livrar, libertar as pessoas, um compromisso com as pessoas, com o sofrimento das pessoas. Se nós queremos ser igual a Jesus, ser discípulo de Jesus, nós também precisamos trabalhar na obra de Deus. Pedir para Deus enviar mais pessoas para trabalhar. Vamos ver algumas verdades que a gente precisa ter para pedir para Deus. Jesus é consciente da missão dele. Jesus veio aqui ao mundo para libertar, curar as pessoas. As pessoas tristes, Jesus transforma em felicidade. Você tem consciência da sua missão aqui na Terra? Outra verdade, segunda verdade, é que Jesus tem compaixão das pessoas, das ovelhas. Ele olha para elas com compaixão. Não julga elas, mas ama elas. Cuida delas, das pessoas perdidas, que não têm salvação. Você tem compaixão dessas pessoas que sofrem? Terceira verdade. Jesus percebe que tem muitas pessoas no mundo
E Ele conhece, sabe que precisa de mais pessoas para trabalhar. Você percebe também? Quarta verdade. Jesus conhece que precisa rápido, urgente, de pessoas para ir falar a todas as pessoas do mundo. Como? Uma pessoa só não tem como. Então, o que você faz para trabalhar na obra de Deus, na igreja, anunciar a salvação de Jesus? Quinta verdade. Jesus confia na provisão de Deus. Ele nos ensina a orar, a pedir para Deus. Porque Deus conhece a nossa necessidade, o que a gente precisa. Deus pede para Deus enviar pessoas para trabalhar na igreja, para anunciar o evangelho, a salvação de Jesus. Jesus também chama a gente para interceder pelas pessoas. Também Jesus fala lá sobre a colheita, sobre a plantação. Ele vê um monte de plantação, mas não tem pessoa para colher. Igual aqui no reino de Deus, que tem um monte de pessoa no mundo que não tem Jesus, não tem salvação em Jesus. Precisa uma pessoa trabalhar para mostrar, evangelizar, anunciar Jesus. Você intercede por essas pessoas? Hoje, nesse amanhecer, você tem uma vida de obediência ao que Deus manda? Você obedece? Trabalha na igreja sua? Trabalha anunciando o evangelho de Jesus, a salvação de Jesus? Ore a Deus, ok? Sua alma descansa em Deus, para Deus transformar seu coração, o seu caminho seja bom e confiante, e você trabalhe na igreja, trabalhe para Jesus. Deus usa você, que Deus use você para trabalhar para Ele. Para que você seja um bom adorador na obra de Deus, anunciando a verdade e o amor de Deus. Hoje, terminamos o nosso devocional. Leia a Bíblia na sua casa. Ore, também pedindo mais pessoas, ajuda de Deus para trabalhar também. Ore também por pessoas que não têm Jesus, que não conhecem Jesus. Também cante louvores ao Senhor, Deus. Eu vou dar uma dica aqui de um louvor, ok? Beijos, Deus abençoe, tchau.